Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Infightcast 002. E hoje eu trago para vocês uma convidada muito especial, que é a nutricionista Bruna Tchekli. É Tchekli, tá, pessoal? Não é Seychelles, não é? Então, a Bruna... Bem-vinda, Bruna. Tudo bom, Júlio? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui e entendo esse nervosismo, porque não é fácil conduzir, né, um podcast, mas eu tô ansiosa já para saber o que a gente vai conversar aqui hoje. Então a gente vai fazer um bate-papo bem legal sobre a vida da Bruna e sobre esporte em geral, né? Porque é a sua especialidade, que é uma nutricionista desportiva. Então eu sei que você tem de uma gama muito grande de atletas de todas as modalidades. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Acho que o mais difícil é falar sobre mim, o resto vai tranquilo. Então vamos lá. Então gostaria que você definisse a Bruna para nós. Nossa, mas já começou já dando jab direto. Começou bem já. Definir a Bruna. Nossa, difícil, hein? Eu escuto muita coisa sobre mim, só que às vezes eu paro para pensar assim, não me vejo da forma com que as outras pessoas me enxergam, assim. Mas eu vejo que eu me defino como uma pessoa assim que corre atrás das coisas, sou muito esforçada, tento passar por cima da preguiça, das dificuldades do dia, porque assim como todo mundo, igual eu falo assim, eu me identifico com os pacientes que às vezes falam das dificuldades do dia a dia, mas eu vejo, eu aprendi, eu acho que com a experiência da vida, do trabalho, enfim, que tudo depende somente da gente. Então eu sei que eu corro atrás, eu digo assim que eu sou uma lutadora realmente, né? Não somente no treino, mas eu digo, eu gosto de lutar pelos meus sonhos, pela minha vida, pela minha família. Então eu digo, pode ser, sou uma lutadora e talvez uma vencedora. Talvez não, uma vencedora. Né? Então assim, eu acho bem bacana a gente se identificar, porque nós também somos humanos, né? Então nós também temos erros e acertos e as lutas diárias que ninguém vê, mas a gente tem, né? Isso é muito bacana. Então, Bruna, me diz como que o esporte entrou na sua vida e qual que é a importância do esporte hoje na sua vida? Fala um pouquinho para nós. Nossa, desde de pequena, assim, na escola, eu jogava vôlei, fazia vôlei. Minha mãe sempre ia para academia, me carregava junto, ela ia para os treinos, aí tinha aquelas aulas de dança, tinha body combat, tinha essas aulas, eu sempre estava junto com ela na academia, desde pequena, sempre acompanhei minha mãe, inclusive até hoje ela me acompanha. Então a gente sempre fiz algum esporte. Eu parei mais na gestação mesmo, porque eu estava pedalando, eu tinha medo de cair e tal, e fiquei um tempo parada. Aí, pós-gestação, eu iniciei o CrossFit, que eu me identifiquei muito, que eu gosto dessa coisa mais dinâmica, sabe? De você se desafiar e tudo mais. E aí o esporte sempre fez parte. A luta entrou em um outro momento, mas eu sempre gostei de fazer exercício. E assim, pela profissão também é uma coisa que eu entendo e eu tenho a percepção de que é necessária. E por questão minha mesmo, pessoal, de saúde, eu sei que eu não posso parar, então faz total sentido. Então hoje eu faço o cross em uma menor quantidade no dia, né, na semana. Faço a luta com o Júlio. E estamos fazendo treino de força também, porque é necessário. Então, a gente tem que juntar todas as modalidades que a gente conseguir. E eu acho que, assim, desde que faça sentido para você, tem pessoas que falam, não gosto da musculação, mas procure algo que te faça bem. Né? Eu gosto de exercícios, assim, igual a luta, que é uma coisa mais dinâmica e que, assim, além do bem-estar, né, estético, físico, para o mental, eu acho que é o fundamental. Que cada trabalho tem suas particularidades, né? E contribui muito, assim como o exercício de força, a luta para o desestresse, para melhorar a qualidade de vida, o crossfit, né? Então, igual você falou, sempre tem que fazer o que faz bem, né? Tem gente que não gosta de musculação porque é muito monótono, mas tem outros esportes que é tão bom quanto, só não pode desistir, né? Tem que fazer. Então, isso que você falou é muito legal, a gente reforçar a importância do esporte na vida das pessoas, porque às vezes tem aquela criança que não gosta de educação física. E aí, quando ele chega na fase adulta, ele não consegue fazer um polichinelo. Eu já recebi adultos assim, zero coordenação. Mas zero coordenação mesmo. Vai lá, faz um polichinelo para mim. Não sai. Faz um movimento bem simples. Não sai. Por quê? Porque é aquela criança que nunca fez nada de educação física, porque é extremamente importante que desde a fase
pequena, de criança mesmo, de 4, 6, 8 anos a gente tem as janelas, e que cada fase você vai aprendendo um tipo de coordenação, um estímulo diferente, né? Que faz com que na vida adulta ela consiga trabalhar um pouquinho melhor. Não a parte da coordenação, mas toda a função motora em geral. Então isso que você falou é bem importante. Ah, não gosta de musculação? Vai para o cross. Não gosta de cross? Vai para a luta. Não gosta da luta? Vai para a pedalada, vai para a corrida. Mas alguma coisa é legal fazer, né? Isso. Se a pessoa ela se identifica com o exercício e assim, faz bem, né? Que é na constância, não é um dia que ela todo aquele benefício. Eu já ouvi em consultório que as pessoas falam assim, ai, eu não sinto aquela coisa assim, tipo, nossa, que sensacional treinar. Mas ela não tem essa percepção de assim, ah, não, ela tá treinando, tá indo bem. E quando ela não vai ao exercício, quando ela falha, que ela vê que aquilo faz falta. Às vezes ela fica mais cansada, mais estressada. Então tem que fazer. Simplesmente eu digo assim, a gente só tem essa vida. Se você não se cuida agora, se você não fizer um exercício, alguma coisa, vai ser quando? E isso que você falou é bem interessante. Esse dia eu estava conversando com uma professora de educação física, ela estava falando que hoje as crianças não sabem nem pular corda, andar de bicicleta, muito celular, muitos jogos, então o esporte acaba não fazendo tanta parte, né? Eu tento estimular o meu filho o máximo, porque eu sei da importância, e assim, não é só pela questão de coordenação, acho que essa questão de aprender mesmo a perder, sabe? De ter essas frustrações que às vezes chega na vida adulta e não passou por isso, então não dá para pular essa etapa. Eu acho fundamental ter a parte de exercício. O esporte ele traz muito isso mesmo, que ele sempre falo que tem alguns pilares básicos, né? Que é você ser companheiro, é você aprender a viver em grupo, conviver em grupo, aprender as frustrações e as alegrias também, a ganhar, a perder, a competir, principalmente isso, né? Então isso é bacana. E para quem não sabe, a Bruna passou por um período bem difícil, né, que é a fase da esclerose, né, que ela teve. Assim que a gente acertou de treinar, inclusive eu tenho uma foto ali, que eu fui falar com você em dezembro de 21, né? Isso. Dezembro de 2021 a gente foi fechar a parceria, e a Bruna começou a treinar comigo 10 de março de 2022. Então nesse meio tempo ela teve uma crise. E conta um pouquinho para nós como que foi. Acho que foi a fase mais difícil que você teve, né? Foi. Eu tenho ela lá, gente. Nossa, esse dia aí foi... E é engraçado, porque assim... Eu não sei, às vezes eu paro para pensar, eu fico pensando assim, será que as pessoas aparecem realmente na nossa vida com algum motivo, com um porém? Porque eu gosto muito de pensar isso, sabe? O Júlio... olha lá. O Júlio foi lá, a gente conversou, né? Me convidou para fazer a luta, para conhecer e tudo mais, pra gente iniciar uma parceria, enfim, né? E conhecer o esporte e tudo mais. E a gente agendou para eu fazer essa aula experimental. Eu não lembro o dia do mês, mas eu me lembro que foi numa quarta-feira. Então, assim, era para eu ir na quarta-feira, assim, final de semana, acho que havia sido final de semana de Natal, assim, era bem na última semana do ano. E eu fui caminhar com a minha irmã no domingo, assim, e eu comecei a sentir formigamentos. E na hora que eu estava caminhando, eu achava que fosse simplesmente do top, apertando, alguma coisa que estava no desconforto. Porque, assim, eu tenho esclerose e os meus surtos, eles são bem espaçados, assim. Então, fazia muito tempo que eu não tinha e eu nem imaginei que eu estava passando por um novo surto da doença. E aí, eu fiquei mal no domingo. Na segunda, acordei pior ainda, não conseguia... Fui ao banheiro, não conseguia segurar o papel higiênico, não conseguia fazer as coisas. Eu estava totalmente sem coordenação, sem saber o que estava acontecendo. Fui para a clínica, eu ainda tinha algumas coisas para fazer ali, mesmo que final de ano, e eu mandei, meu médico pediu para fazer uns testes de esforço, assim, de coordenação com a mão, e ele mandou eu correndo para o hospital. Aí eu precisei ficar internada, eu me lembro que, assim, você não sabia, eu acho, né? Não. O Júlio não sabia que eu tinha doença, e eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que falar, porque hoje eu já falo com um pouco mais de facilidade, né? Mas, assim, para mim, para eu falar, para eu entender isso, nunca foi muito fácil, porque toda vez que eu tenho que falar sobre, eu tenho que reviver. Então, eu tive que falar que eu estava internada, na verdade, eu não sabia nem se eu ia passar a virada do ano internada. Fiquei fazendo um tratamento que se chama pulsoterapia, que é com corticoides, doses altas de corticoides, para tentar diminuir essa lesão que está ativa no momento. E aí, eu nem imaginava, na verdade, porque assim, o problema da esclerose é você ficar com uma sequela de toda vez que você tem um surto. Então, eu não sabia como que eu ia responder naquele momento ali. E eu lembro que eu falei para você que estava internada e tudo mais. Eu não sabia quanto tempo que eu ia poder agendar essa aula de novo e tudo mais.
E como eu fiquei mal, assim, eu não conseguia fazer movimentos pequenos, assim, da Não mão, conseguia pensar, né? fazer a pinça, Isso. pôr brinco, quebrar ovo, tipo, esses movimentos pequenos, assim, do dia a dia. Eu fiquei muito frustrada porque eu já tive outras, nunca tinha sido tão forte igual essa última. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou atender, né? Porque assim, eu tenho que fazer a medida de dobras, eu tenho que pegar no paciente, não conseguia. Aí eu fui viajar, fiquei uns dias fora para ver se isso passava, mas assim, eu ficava o tempo todo formigando, formigou meu braço inteiro esquerdo, o peito aqui, abdômen e costas. Então eu fiquei muito mal assim por vários dias. E assim, essa viagem me fez refletir, eu acho que ainda mais, porque eu acho que assim, você na vida você vai passando por várias coisas que você vai crescendo, você Sim. vai evoluindo, você vai tentando, eu digo errar, a gente sempre erra, mas assim, evoluir com os seus erros, e isso me deu mais gás ainda para eu não parar. Aí quando eu voltei, aí eu acho que eu falei assim que nem ia dar alguma, eu não lembro direito como é que foi nas conversas, mas eu lembro que você não deixou eu desistir Não, já não lá deixei. atrás, né? E foi muito legal porque então no começo foi difícil, a gente adaptou tudo, né? Então eu lembro das nossas primeiras aulas. Infelizmente não temos os vídeos, só alguns, mas das primeiras aulas eu não trouxe hoje. Mas eu lembro que a gente colocava a luva na mão esquerda, formigava, né? Então nem o peso da luva não ia, né? Mas eu falei, não, vamos tentar. Com bastante paciência deu tudo certo. E hoje tá aí uma faixa laranja bem orgulhosa, né? Eu lembro da primeira aula, primeiro que eu achei que ia morrer, né? Eu tava, assim, e como eu tava parada já acho que 2, 3 meses de tudo, eu não conseguia ir pro cross, não conseguia fazer nada. E aí eu fui fazer a aula, eu fiquei, meu Deus do céu, tô quase morrendo aqui, passando mal. E assim, eu ficava naquela, será que eu tô passando mal porque eu tô fraco? Será que eu tô passando mal porque é muito intenso e eu não vou dar conta? E aí tinha o formigamento, e desde a primeira aula o Júlio sempre adaptou, falou, não, a gente vai fazer sem, fazia sem a luva. Então eu já aprendi num nível mais difícil, né? Já aprendi tendo que fazer somente com um lado e assim, às vezes falava assim, vamos tentar hoje, né? Vamos tentar pôr a luva, vamos tentar ou só a bandagem, formigava, não aguentava. Vou falar assim, por várias vezes não te falei no momento, porque assim, era início, não conhecia o Júlio direito, mas saí chorando várias vezes de lá, frustrada, porque eu achava que aquilo ali era ir para sempre, ia ficar daquele jeito para sempre. Porque assim, já tinha passado quase 3 meses, né? E eu ainda seguia formigando, seguia passando mal. E eu já tinha levado aquilo como se fosse meu, que eu fosse ficar daquele jeito para sempre. E, igual eu falei, como eu sou uma lutadora, né? Eu não desisto, não parei, a gente seguiu. Eu acho que poucas vezes eu faltei aula, né? Eu acho que pouquíssimas vezes eu faltei, nunca desisti. E foi uma coisa assim que eu digo que eu acho que me ajudou muito, né? Questão de coordenação, lateralidade. E eu acho que não somente o exercício em geral, acho que a troca, né, Júlia? E você ter alguém que está ali junto contigo, que te entenda, que te motive, que te incentiva a ser melhor, que também tem as dificuldades, que também tem os seus momentos difíceis, ruins, e que às vezes você pode chegar mal, mas a pessoa está bem, ela vai te colocar para cima e vice-versa. Acho que fez todo sentido para mim, foi uma coisa assim que... Você acha, às vezes eu falo assim, tô velha para algumas coisas, né? Eu falo, quem diria eu, quase 40 anos, faixa laranja de kickboxing? Mas justamente por não desistir. Então eu gosto muito de falar para as pessoas assim, acreditem, vão atrás do que vocês têm vontade de fazer, sabe? Se una a pessoas boas, né? Que te coloquem para cima, que te tragam coisas boas, que são parceiros de verdade. Que eu falo arrependimento nenhum. É uma das coisas que eu mais prezo, assim, que é a relação interpessoal, sabe? A gente tem que ser cúmplice, né? Porque, igual você falou, é uma troca. Às vezes, você não está bem, está tudo bem. Às vezes é o professor que não está bem. Então a gente tem que saber acolher um ou outro da melhor forma possível, né? E assim assim flui bastante, né? E hoje, né, como você falou, sou uma faixa laranja. Fala para nós um pouquinho das suas duas graduações, como que foi? A amarela e a laranja. Ambas foram emocionantes, né? Mas a amarela foi mais tranquila. A amarela foi tranquila, mas foi engraçado, porque assim, o Júlio falou, vamos fazer graduação. Eu ficava, nossa, mas assim, eu pensava que talvez demorasse mais, ou que eu nunca graduaria, eu achava que eu só faria aula ali, acabou. E no dia que a gente foi fazer a graduação, eu me lembro ainda que vocês ficaram me zoando, você e a Mariana, para eu levar protetor bucal e tal. Eu ficava, meu Deus, eu vou apanhar aqui.
E foi super divertido, foi muito legal, assim, é uma experiência diferente ainda da aula, né? Você fica ali testando tudo que você aprendeu e por mais que assim eu falo assim, eu mesmo me cobro muito e às vezes eu não vejo tanto uma evolução, mas hoje a gente vê os vídeos ou às vezes pessoas que me acompanham, que já viam eu desde o começo falam, nossa, como você evoluiu, como você melhorou. E foi super emocionante. Eu tenho o vídeo do dia da primeira graduação, assim. Chorei porque, assim, foi uma luta, sabe? Não desistir, porque, assim, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? E fala, não, vou largar, vou desistir, porque isso não é pra mim. E foi muito bacana. Foi, assim, eu digo, uma realização, sabe? Uma coisa que me deixou muito feliz mesmo. Saber que eu sou capaz, que eu posso, que tem pessoas que confiam em mim, Sim. que me motivam a ser melhores. E a faixa laranja foi super engraçado, porque foi agora, né? Vai fazer o quê? 15 dias? 15 dias. 15 dias, mais ou menos. Fui pro treino normal, não imaginava o que estava acontecendo e levando pancada, eu e a Alicia lá, e uma aula diferente, eu via que estava sofrendo mais, eu falava, meu Deus, e assim, e foi um dia que eu cheguei bem, assim, não estava bem, eu não estava bem, estava estressada, não estava legal, e assim, o Júlio já me conhece, às vezes ele olha e já fala, eita, já sabe que está acontecendo alguma coisa, a Mariana também agora também já está me conhecendo, ela já fala, você não está bem hoje, e eu me lembro que ela falou assim, ela só olhou pra mim e falou assim, fica tranquila, no final vai dar tudo certo. Daí eu comecei a chorar e eu não sabia o que estava acontecendo. E era uma graduação surpresa, né, Júlio? Ela falou, o dia tá ruim, mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor. E realmente ficou melhor. Eu fiquei, assim, é uma coisa gratificante, talvez para quem vê de fora e fala assim, ah, nossa, não. Mas assim, para mim é uma coisa muito, muito legal, uma realização. Porque igual eu falei, assim, eu jamais imaginaria que eu graduaria, né? Hoje eu me sinto muito melhor, me sinto mais confiante. Sei que tem muita coisa para melhorar, né? A gente sempre tem coisa para melhorar. Tem, toda a vida. Mas eu fico muito, muito feliz. Eu sempre falo que não é só uma faixa que você tem na cintura. Para você conquistá-la, exige muito. Muito esforço, muita disciplina, muita resiliência e muita vontade. Porque se não tiver vontade, também não sai do lugar, né? Então, assim, igual eu sou faixa preta, terceiro dan. Mas todo dia nós aprendemos, principalmente com os iniciantes. A gente acha que não, mas sim, a gente aprende com os iniciantes. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Você valorizar aquilo que você conquistou. Então, a graduação é para isso. A gente fala, é só mais um degrau, é só mais um degrau. Aí, quando chega na faixa preta, fala, começou tudo de novo. Agora que a estrada começa. Até então, você estava caminhando, engateando. Agora você aprendeu a andar. Então, os símbolos das graduações são espetaculares, assim, sabe? E dá um ânimo, né? Você colocar uma faixa, por exemplo, peguei a faixa laranja. A próxima é verde. Como que vai ser? Como que eu vou chegar lá? Então isso dá um ânimo para você treinar melhor. E a graduação é para isso mesmo, para mostrar que você pode, você é capaz e que sim, tem muita coisa para aprender, mas que a gente, não desistindo, indo até o final, sempre dá certo. E a luta não é somente os movimentos da luta, você ir lá e aprender a lutar. É engraçado porque quem treina com o Júlio, quem convive ou quem faz alguma luta, provavelmente também tem, assim, são regras, é questão de disciplina, é questão de, assim, não falar um palavrão, coisas assim que você traz, que você carrega, que você vê assim, nossa, sensacional. Eu imagino para crianças também que fazem, né, assim, o quanto aprendem a serem pessoas melhores. Eu acho que, assim, a luta traz bem-estar físico e muito mental, e eu acho que você aprende muito todo dia, não somente, igual eu falei, movimentos, acho que você aprende muita coisa para a vida mesmo. Isso, os adultos, eu sempre falo, os adultos aprendem muito, imagina as crianças, né? Um adulto que fala muito palavrão, chega no tatame, sofre pra caramba, para de falar palavrão até em casa. Imagina as crianças, estuda melhor, ajuda os pais, tem mais respeito. Tem criança que pede licença até para entrar na sala, né? Por quê? Porque tá habituado a fazer aquilo ali na aula de luta, então ele leva para a vida dele. E é um dos benefícios da luta que eu acho bacana, assim, que é questão disciplinar mesmo, assim, sabe? Que você leva para a vida, né? Tudo que a gente aprende ali, a gente leva para a vida. Então, às vezes você tá batendo ali num round extremamente pesado, cansado, quer desistir? Não vou deixar. Aí quando você está aqui fora, acontece alguma coisa, fala, não é nada. Pelo tudo que eu passo, né, tudo que eu passei, não é nada. E a luta traz muito isso, assim, sabe?
E agora vamos falar um pouquinho do seu profissional. Então, você como nutricionista desportiva, assim, quais são as modalidades mais difíceis que você atende? Que eu acredito que seja o triatlon, né? Olha, o triatlon, porque são muitas estratégias, né? Mas a luta, essa questão do peso, essa questão de... Eu acho bem complicado, porque assim, eu não sou muito a favor de perder peso muito rápido, Corte essas de coisas peso. muito... esse corte de peso, eu não sou muito a favor. Só que às vezes você pega pessoas que não pensam como você, e aí você tem que tentar, né, levar de uma forma mais leve. E é o seu nome que está em jogo também, né? Porque por mais que assim, o atleta vai lá, bateu o peso, às vezes não bateu da forma correta, por mais que você oriente. Ou não atingiu a forma com que ele deveria, e é o seu nome que está lá, mas ele também não fez o que ele deveria para chegar ali onde precisava. Então é uma coisa assim que é mais difícil. E o triatlon, né, são provas longas, são, né, 3 tipos de esportes diferentes, né, a natação, corrida e o pedal, né, e aí você tem que ter estratégias ao decorrer das provas, e são pessoas que treinam muito todos os dias, são vários treinos com intensidades diferentes. Então tem muitas estratégias que você pode utilizar, principalmente em questão de suplementação, diferente de alguns outros esportes que às vezes você não precisa utilizar muita estratégia. Mas a luta, eu acho a luta um pouco difícil, assim, para eu conseguir dosar. E até assim, eu falo porque quando a gente vai avaliar um paciente, você tem que ver toda a questão da rotina, como é que é e tudo mais. E assim, por exemplo, eu treino, mas o meu treino é um treino que eu vou lá com o Júlio 2 vezes na semana, por um período. Agora, você pega um atleta igual a Mariana, você vê que são vários treinos. Todos os dias, 3 treinos por dia. 3 treinos por dia, um gasto calórico totalmente diferente, uma necessidade energética diferente. E eu vejo que, assim, eles têm essa cultura, né, de perder peso, e acaba assim, muitas vezes por conta, tirando alimentos, cortando muito, e a hora que eu vou tentar alinhar ali, que eles veem que ele não precisa comer tão pouco, que ele precisa comer às vezes melhor, eles têm essa dificuldade de entender todo esse processo, né? Porque igual eu falei, vem de cultura, às vezes de lutas que foram, de outras pessoas que viram fazer. Mas é de falta de conhecimento mesmo, assim, sabe? Porque quando a gente fala, eu já fui atleta e nunca tive nutricionista, foi tudo na raça. Teve luta que eu tomei tipo 3 comprimidos de furosemida para baixar 3, 4 quilos, assim, desidratar tudo. E o furosemida, ele é extremamente agressivo, né? Além de te deixar lento, ele te dá muita cãibra. Então, assim, e não precisava, era só cuidar. E então tem algumas loucuras que as pessoas fazem. Diurética é só uma delas, tá, gente? Tem atletas profissionais hoje de MMA. Hoje está mais controlado, né? Hoje as comissões atléticas estão controlando mais. Então, por exemplo, vamos falar de UFC, que é um evento que todo mundo conhece. Hoje eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que você pode perder no máximo 10% do peso corporal de água, então, e eles ficam cuidando. Mas tem atletas que 10 quilos em 12 horas, desidratando. Então, perde tanta água que fica até... o cérebro, ele perde água junto, então ele fica meio deslocado, então é extremamente perigoso, né? Às vezes quando vão pra pesagem, quando o atleta não tá bem, né? Chega lá meio lento, meio... Esses dias eu vi, inclusive, um vídeo, né? Um atleta subindo totalmente, você vê que a pessoa não tá normal. Tá totalmente... E assim, o problema não é só o perder peso e os riscos que isso vai dar pra pessoa, né? E o depois, né? O pós, como é que ele vai lutar? Porque ele tem que recuperar e se sentir bem pra luta, né? Sim. E aí você já vê que a luta talvez não vai estar na melhor performance que ele poderia estar. Não, é muito agressivo, então isso eu sou prova disso, né, até pela Mariana, né? Então eu sofria para bater peso, hoje bate peso comendo, forte, não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, no dia da luta tá voando. Então isso é muito bacana, assim, sabe? Porque você não precisa tirar o rendimento do atleta, pelo contrário. Ele vai no máximo dele, vai nos 110%, que é o que deveria acontecer, né? Só que, igual você falou, por uma cultura que as pessoas têm, então às vezes vou deixar 5 quilos para tirar no dia. E deixa 5 quilos para tirar no dia.
isso não é muito incomum. E outra, né, igual você falou, a falta de conhecimento, eu vejo hoje em tudo, né? Às vezes, em vez de procurar uma pessoa da área para preparar, ou né, um nutricionista esportivo, ou você para preparar a pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não está buscando no lugar correto também essa ajuda, ou vai por conta. E hoje, como tem muita informação na internet, às vezes pega uma forma de bolo lá e acha que vai dar certo. Sim. Até dá errado, né? Muita informação errada, né? Porque hoje que tem de fake news não é brincadeira, né? Então o pessoal não olha as fontes e aí acontecem essas coisas assim. E deixa eu te perguntar, qual que foi o caso mais absurdo que você viu dentro do consultório, assim? Absurdo. Que você falou, não acredito nisso. De... Ai, de alimentação, de ter feito alimentação. alguma coisa? Isso. Nossa, gente, é 19 anos quase que eu Então. Eu escuto muito absurdo, né? Os pacientes, assim, você vai ficando amigo dos pacientes, às vezes eles começam já chegam, tipo assim, você vai fazendo amizade, vai chegando fazendo piada. Mas, assim, mais absurdo... e tem pessoas que fazem assim, chega lá, foi viajar. Esses dias uma menina, né? Mas, assim, tem várias coisas que acontecem. Foi viajar, aí fez 36 horas de jejum depois da viagem. Nossa. Eu falei, mas por quê? Falei assim, porque o que você comeu, o que você acumulou ali, você não vai perder só por não comer, né? Você não vai emagrecer. Eu falei, claro, o peso na balança pode até mudar, mas assim, tudo que você comeu, que você acumulou, você não perde assim. Assim como você não ganha em um dia, você não perde em um dia também. Mas tem muita gente que faz loucura, né? Que usa muita coisa por conta. Já peguei mulheres usando hormônios assim por conta, hormônios masculinos, sem estar com acompanhamento e ter um efeito totalmente fora do padrão. E você ter que orientar, procurar um médico e tudo mais. Eu vejo assim que... eu não consigo lembrar de um caso muito absurdo. Talvez depois, quando chegar em casa, eu lembre. Mas eu vejo assim que o mais absurdo que eu vejo hoje é essa busca por algo perfeito que não existe, e a pessoa sai tomando um monte de remédio por conta, fazendo um monte de coisa por conta, sem saber, né, o que vai ter de colateral, de resultado. Às vezes não pensa no risco que aquilo ali faz à saúde, né, e que é algo muito milagroso. Mas isso é muito comum. Agora eu vou ver se até o final eu lembro de alguma coisa. É porque o pessoal quer tudo mais fácil e rápido, né? Então... Eu abri uma caixinha de perguntas. Vamos ver. Meu Deus, achei que essas perguntas já eram da caixinha. Não é da caixinha. Vamos ver o que chegou aqui. O Júlio falou que ia chorar, eu chorei. Mas olha, ele deixou até um papel aqui lenço. pra mim, aqui, um lenço. Nem usei, mas chorei já. Deixei um lenço pra você. Então vamos lá. Primeira pergunta é... Então, nós falamos sobre isso, mas vamos lá. Quais os malefícios que causam o corte de peso brusco? Malefícios a curto ou longo prazo, né? Então, assim, um corte de peso, né, muito brusco, muito, né, drástico em curto tempo, vai prejudicar a pessoa na performance dela ali, né, pro evento. Um rebote muito grande. E, assim, o que eu vejo dos atletas que eu acompanho, que já fizeram isso por diversas vezes, é que cada vez mais vai ficando mais difícil para as outras reduções de peso. Porque o corpo não vai respondendo. E isso gera um estresse tão grande. E eu vejo, assim, que os atletas hoje, né, eles têm uma sobrecarga muito grande de treino, às vezes não dormem direito, e aí faz esses cortes muito bruscos de alimentação. Isso influencia também na parte emocional, né? Eu vejo que às vezes frustração, às vezes dá uma deprimida depois de um evento. Então isso vai ter um efeito muito grande, além de exames que podem alterar, né? Igual a gente falou assim, às vezes vai na performance da luta ficar lento, e é muito foco, concentração, e se você não está bem alimentado, você perde tudo isso. Então teu desempenho cai total. Tá. Vamos lá. Como que você recebeu o diagnóstico da esclerose, né? Quando você recebeu pela primeira vez lá? Nossa. E qual a importância do esporte para o seu tratamento, por exemplo, assim? A primeira, olha, vai fazer 10 anos que eu tenho diagnóstico, né? Quase indo para 11. E eu tava atendendo uma paciente, conversando com a paciente, normal, assim, e naquele dia eu tava com um pouco de dor de cabeça, assim, não tava me sentindo muito bem. E eu conversando com a paciente, simplesmente eu travei. Assim, não conseguia falar, não conseguia escrever. Na hora eu achei até que eu estava tendo um AVC, alguma coisa, porque eu travei a língua, não conseguia falar o que estava acontecendo. Peguei a caneta para escrever para ela, não conseguia escrever meu nome. Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar. E nesse chorar, e como eu estava com dor de cabeça, eu fui pro banheiro e passei mal, assim, pus tudo para fora.
peguei o celular, mandei uma mensagem pro meu pai e fui pro hospital. No hospital trataram como enxaqueca, porque eu estava com dor de cabeça e falaram que poderia ser de enxaqueca, então medicação para enxaqueca, passou a dor, fui para casa. Só que eu fiquei a semana inteira, assim, sem força. Eu perdi a força das pernas, eu parava, perdia a força, não tinha coordenação, assim, fiquei totalmente estranha. E aí eu fui procurar um neuro. O primeiro neuro que eu fui, eu fiz exames, ele olhou os exames, ele dizia que as manchinhas que eu tinha no meu cérebro eram da enxaqueca, que eram manchas da enxaqueca. Eu falei, então tá, pensei, beleza, só que eu continuei mal, e eu falei, não, tem alguma coisa estranha, né? E minha mãe também indo junto comigo, médico. Aí uma amiga minha que tem esclerose falou, vai ao meu médico e vai tentar ver, né? Às vezes uma outra opinião e tudo mais. Fui nesse outro médico, ele olhou, ele falou que poderiam ser tumores, né? Ele não falou que era esclerose ainda, mas que poderia ser essa doença desmenizante, que é a esclerose, que é uma doença neurodegenerativa, que por mais que você tenha os movimentos, o teu corpo ele não entende, ele não manda o sinal. E quando falou assim, me deu, sabe, aquela coisa, eu falei, não vai ser isso, não é, tipo, isso não vai ser meu, imagina, porque assim, eu acho que quando você tem um diagnóstico da doença, a primeira coisa que você fala, não é, né? Você não quer acreditar. E aí fiz mais um monte de exames, assim, vários exames, e foi fechado o diagnóstico. Não me adaptei muito ao médico, fui para outro médico. Aí fiz mais um monte de exame, de medula, de tudo quanto é tipo de doença para tentar investigar o que poderia ser e tudo mais. Aí eu fui fazendo um controle evolutivo da doença, cada 3 meses fazendo exames para ver e tudo mais. E assim, os meus surtos são bem espaçados, mas nesse decorrer dos anos aí já perdi a visão, essa questão da fala, essa questão da coordenação, essa questão de força, aconteceram várias situações. Já tive várias coisas assim de pegar médicos em plantão assim péssimos que me atenderam super mal e tudo mais. Mas isso assim foi um baque, e eu digo assim, hoje eu consigo falar igual eu falei, mas eu nunca fui muito de falar sobre isso. Porque, pra mim, a esclerose não me define. Assim, você não vai ouvir falar assim, é a Bruna, aquilo. Mas, assim, eu não gosto de pôr a doença à frente. Mas isso não está definindo, não uso como desculpa pra nada. E, assim, a questão do esporte me ajuda muito, assim, questão de força. A luta, principalmente, questão de coordenação, lateralidade. E assim, como a gente fala, porque toda doença, acredito que tem um cunho emocional também, assim. Todas as vezes a questão, quanto mais estressada ou mais ansiosa eu via que eu ficava pior. Então eu tenho essa percepção que a luta, por exemplo, é um exercício que eu não penso em nada. Eu tô lá tentando fazer o que vocês estão falando. Por mais que a gente converse, tal, naquele momento você esvazia, né? Você desliga. Então é algo que para mim hoje eu nem passo pela minha cabeça, nem cogito parar, porque é uma coisa que me faz muito bem. É porque a luta, isso é científico, né? Quando você está batendo, você está liberando os estressores, então você está descarregando. Por isso que alivia. Coitado do... Muita gente desestressando em vocês, né? Mas é bom demais, né? Nossa, é demais. Qual conselho você daria para as pessoas que receberam algum diagnóstico difícil assim? Você que passou na pele tudo isso. Quando eu posto, assim, quando eu falo sobre, sempre aparece alguém falando que descobriu, que conhece alguém que tem e tal. E tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas como que você vai pro CrossFit? Mas como que você tá lá com teu filho? Como você... Eu falo, gente, assim, muitas pessoas não entendem a doença também, né? Acham que assim, pensa em esclerose, já pensa numa pessoa com cadeira de rodas. Inclusive, era o que eu pensava. Quando eu tive o diagnóstico, eu ficava, meu Deus, eu só conseguia me ver numa cadeira de rodas e assim, eu não via que eu poderia melhorar isso, eu não precisava chegar e aceitar isso também. Eu acho que a cabeça manda muito. Eu acho que toda vez que você tem um diagnóstico muito, né, sei lá, de câncer, alguma doença, eu tive o meu momento de luta. Eu fiquei mal, eu fiquei, eu acho que uma semana deitada na cama que eu não queria fazer nada, chorando. Eu falei, gente, não quero, porque assim, eu não conseguia me ver, e muito nova também, assim, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, que eu vejo com os olhos que eu vejo hoje. Então eu vejo assim, se você tem alguma doença, se você tem algo que você acha que vai te limitar, se você tiver pessoas ao seu redor que te coloquem mais para baixo, tá fácil, porque eu acho que o principal é você ter pessoas que te motivem a ser melhor, sabe? Que te incentivem, que falam, não, vai atrás e tal, não, melhor não, porque vai que, sei lá, isso, sabe? E busque ajuda, se precisar de terapia, né? Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, que seja, para te ajudar nesse processo, eu acho que é muito importante, fundamental.
E eu digo, o ambiente faz totalmente diferença, né? Então, se você está num ambiente com pessoas que te colocam para cima, né? Igual eu vou lá para luta. É uma coisa que eu adoro ir, a gente se diverte, a gente se distrai, a gente desestressa, né? Você vai em ambientes que você se sente bem, isso faz total sentido para você não desistir, né? E se tiver que, né, ter que passar por um tratamento que seja difícil, eu digo, a cabeça eu acho que manda muito no seu resultado, para tudo. Por mais que seja uma doença difícil, que você vai sofrer no momento, eu digo, às vezes a gente só vê ali na hora que a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue ver o depois, o que a gente pode fazer, né? E hoje, assim, eu já tenho uma maturidade muito melhor, eu consigo ver de outras formas, e eu falo assim, é só não desistir, procurar pessoas boas, estar com pessoas boas. E se precisar de ajuda, peça ajuda. Não fique somatizando aquilo ali, porque vai te fazer com certeza pior. Agora vieram 2 perguntas profissionais aqui, tá? Quais alimentos são mais aconselháveis de pré-treino? De pré-treino? Nossa, que mudança. Só estou seguindo a ordem. Então, pensando em alimentação para exercício, né, para o esporte, que seja, é legal você considerar, assim, a tua rotina, os horários que você treina e qual exercício que você vai fazer. Então, digamos assim, sei lá, você treina cedo, né, você vai para musculação cedo, ou você vai fazer uma caminhada cedo. A força que você vai precisar ali é um pouco diferente de cada exercício. Sim. Então, você tem que considerar o horário que você vai treinar. Você vai treinar de manhã, à tarde ou à noite. Lembra que o que vai te dar mais força para você executar, então você precisa para uma musculação força, ou precisa de um exercício que você precisa de força, é o que você comeu 4, 5, 6 horas antes. Então, tem pessoas que vão pela manhã em jejum numa boa e não precisam colocar nada. Pode treinar, ok. Só que se você sentir que você está mal, que você ficou tonto, que você ficou fraco, provavelmente está faltando alguma coisa, mas não é força. Porque o que acontece? Quando você vai treinar, principalmente pela manhã, à noite você usa todo o estoque que você tem de energia ali, de glicose circulante. Por isso que a gente faz exame de jejum, para ver como é que está o açúcar. A tendência é cair. Então, se você foi treinar, sentiu tontura, é legal você ter algo antes. Então, sei lá, uma fruta, uma torrada com uma geleia, com mel, com doce, um copo de suco, alguma coisa que te dê uma energia rápida, que não é proteína, não é ovo, não é whey, não é castanha, é carboidrato mesmo. Né? Agora, assim, você almoçou e você vai treinar 2 horas da tarde, teoricamente você não precisa de nada, você já está alimentado. E aí as pessoas se preocupam muito, assim, com algo muito pontual. Eu digo assim, é muito o que você come o dia inteiro, né? Como é que você está? Você está alimentado? Você está se nutrindo bem? Então, não é, assim, algo pontual que você vai pôr meia hora antes ali que vai fazer toda a diferença se no resto do dia você está fazendo tudo errado. E aí tem pré-treinos prontos, né? Que você pode comprar, que geralmente os pré-treinos que tem carboidratos ou tem só algo estimulante, cafeína, né, taurina, algo que vai dar um guaraná, algo que vai te dar um gás ali para te ajudar foco, concentração, mas daí a energia é a alimentação mesmo. Tá. A última, então. Qual a função da creatina e como dosar seu uso? Nossa, a creatina é um aminoácido. Aminoácidos são partes de proteínas, né? Então, assim, é uma partezinha da proteína que na grande maioria, pela alimentação, a gente não consegue a quantidade que a gente precisa por dia. Então, a suplementação é necessária. Por isso que a gente fala assim, precisa todo mundo usar? Não, mas hoje a gente sabe que é um dos suplementos que mais tem estudo. Então, a creatina, ela te dá mais força, você consegue, com mais força, você consegue levantar mais peso e indiretamente você ganha mais massa muscular, porque você consegue aumentar suas cargas. Ela puxa líquido, água intracelular, né, intramuscular e não subcutâneo. Então, você não fica retido. As pessoas acham que ficam retidas. Às vezes aumenta o peso com a creatina, mas é porque puxa mais água para o músculo. E para você saber a dosagem, assim, eu gosto de falar, você pega o seu peso ali, o peso que você tá, e multiplica ali por 0,07. Por exemplo, mulheres vai dar em torno de 4,5, 5 gramas, por aí. Homens geralmente dá um pouco mais, 6 a mais. E você tem que usar todos os dias. O problema é que a creatina as pessoas não usam do jeito certo. Elas usam só quando treinam, ou dia sim, dia não, esquece final de semana. De domingo a domingo, né? Isso. Tem que tomar todos os dias porque o seu efeito é crônico, né? O uso é crônico, é cumulativo. Não é igual um suplemento pré-treino que você usa e você vê o efeito ali logo na sequência, né? É algo que você tem que tomar para sempre. Então, agora uma pergunta minha. Ai, meu Deus. Então, para quem não sabe, a Bruna já atendeu mais de 60 mil pacientes. Eu lembro, quando eu fiz a conta, eu me assustei. Faz um tempo já essa conta, né? Já tem que atualizar. Então foi bem mais. Eu não lembro o número exato que tinha dado, mas mais de 60 mil. Uhum. Como que é isso? Como que você se vê, assim, do primeiro até agora, assim, a evolução da Bruna como profissional e como pessoa também? Porque
eu acho que a gente cresce muito, né? Uhum. Muito mesmo, assim. Principalmente dos primeiros atendimentos, eu vejo isso como professor de luta, como educador físico. Meu primeiro treino de musculação foi um desastre. Por mais que você faz estágio e tal, quando você está sozinho é diferente, né? Uhum. Até hoje. Muda totalmente, né? Nossa, essa aí me emociona porque, gente, você sai da faculdade totalmente cru, né? Uhum. Assim, eu digo, por mais que... Foi com você que eu falei hoje? Eu não sei com quem que eu falei hoje mesmo. Eu falei assim, você sai da faculdade e você não aprende, assim, a atender. Você aprende a como conduzir, calcular e tudo mais. E você ter essa vivência, eu digo assim, hoje, por exemplo, a Bruna de hoje com a Bruna de quase 20 anos atrás, é totalmente diferente. Mas eu vejo que uma coisa eu carreguei durante todo esse período, assim, essa questão de compreender a pessoa, de saber que as pessoas são diferentes, sabe, essa individualidade. E, claro, gente, eu já levei muito na cabeça, né, Sim. tipo, de trabalhar assim, segurança e tudo mais. Mas hoje eu falei, porque eu conversei com o Yuli lá de Toledo, eu tava falando, nossa, quando eu ia lá era um perrengue para atender e tal. Eu falei, mas fez parte e me fez crescer. Me fez aprender muito sobre o cross. Então, acho que toda essa trajetória, você também deve ter essa percepção. Você aprende no dia a dia, você busca conhecimento, mas você aprende muito com as pessoas que você atende, né? Todos os dias. É uma coisa assim que eu vejo e talvez... foi uma coisa até que eu escrevi no livro. Eu vejo assim que hoje a questão da doença me fez sentido não somente assim, preciso me cuidar e tudo mais. Assim, como ajudar pessoas a serem melhores. Eu não fico jogando na cara da pessoa assim, nossa, você não treina, né, tem preguiça. E se você não pudesse treinar? Tem gente que faria de tudo para poder treinar, que não consegue andar, que queria estar lá e você não faz. Não, a pessoa às vezes tem que passar por certos processos também da vida para ela entender a importância de certas coisas. Então eu vejo assim que você se identificar e você entender que são seres humanos que você está ali no dia a dia. E hoje eu vejo assim como eu evoluí como pessoa, como eu cresci profissionalmente. Tem coisas que às vezes eu olho e falo, meu Deus, como eu conquistei tudo isso assim, eu não consigo, sabe, eu não consigo entender. E não dá para parar, né? Eu acho que a gente sempre tem algo a mais para acrescentar para alguém ou para gente. Igual eu falei no começo, né? Seguir lutando para crescer, para evoluir, para não ficar Pra aprender, desatualizado, para aprender, ser humilde de aprender, de entender quando errou, que você pode errar sim. Tanto que tem coisas que eu falo assim, viu, hoje eu tô falando isso, mas pode ser que amanhã mude. Porque, assim, a nutrição evolui muito também, né? E muda muito rápido. Mas eu digo assim, ter ética, né? Ser humilde, entender que você pode errar. Você aprende com os seus pacientes também, igual você aprende com os seus alunos, com certeza. Não achar que você é melhor que ninguém. Não, jamais. Eu acho que isso faz toda a Eu acho que diferença. sempre tem que você sempre estudar, não ter preguiça de aprender. Porque as coisas mudam muito rápido. Todo mundo tem algo para ensinar. Uhum. Todo mundo. E todo mundo precisa aprender com alguém. Eu com tive uma pessoa. estagiária mês passado e eu falei para ela justamente isso. Eu falei, cara, na faculdade você não vai aprender nada. Você vai aprender na prática. Então, na prática, tem dias que o dia vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. Vai ter dia que vai dar tudo errado. Mas nesse dia que tá tudo errado, você tem que parar e pensar, o que eu tô fazendo? Como que eu posso evoluir? Como que eu posso crescer? E é uma coisa que os estagiários vão comigo, eu coloco eles ralar, assim, sabe? Eu não deixo só sentado olhando, porque a vida, quando você se formar, você não vai ficar só sentado olhando, você vai ter que colocar a mão na massa. Então, e aí foi bem bacana, porque ela entendeu e fez acontecer mesmo, assim, sabe? Eu falo, espero que continue a vida toda, né? Igual a gente estuda muito. Então, você não pode ficar parado esperando as coisas vir no colo, pelo contrário, né? Então, igual você na nutrição, as coisas evoluem muito rápido. Comigo na luta a mesma coisa, na musculação a mesma coisa. Então, a cada tempo as coisas vão mudando. Se você não tiver antenado, infelizmente, fica para trás. Eu acho que não é só isso também, né? Igual a gente falou, você estuda, mas quando você vai tratar uma pessoa, a mesma coisa que você faz para mim não vai ser a mesma coisa É a que relação interpessoal que você tem que ter. É isso que eu acho que é o mais legal, assim, mais bacana, que eu sei que, assim, nossa, talvez isso funcionaria muito bem pro Júlio, mas na rotina dele ele não consegue fazer, Sim, então não adianta eu querer forçar ele a fazer algo. Eu conversei sobre isso com a Alicia semana passada. Falei, nos tempos de hoje, tempo de chat GPT, gente, conhecimento não vai valer muita coisa. O que vai valer? Relações interpessoais, é você saber acolher e entender o próximo.
pro outro, né? É você acolher e saber entender o outro, que é o seu cliente. Você fazendo isso, você sempre vai estar um passo à frente. E é muito verdade isso, né? Porque se você coloca lá no chat GPT tal coisa, às vezes não funciona, mas às vezes dá certo em cheio. E aí, muitas pessoas hoje estão procurando isso, né? Mas nunca vai trocar a relação corpo a corpo, olho a olho, conversa. Isso nunca vai mudar, né? Mas esses dias eu vi até uma notícia assim, será que a nutrição vai acabar com a inteligência artificial? Porque hoje você consegue pedir uma dieta, fazer um negócio, tem aplicativos, tudo. Mas e aí a hora que tá dando errado, a hora que você não atingiu? Quem que vai te avaliar? Quem que vai te orientar? No dia que você teve uma crise lá e comeu um monte de besteira, quem que vai estar ali para conversar, para te ajudar a entender o processo? Você precisa ter essa conversa, você precisa ter essa troca. Tem muitas pessoas, você também deve ter isso, eu tenho muitos. Nossa, hoje parece que eu vim aqui e você está sendo tipo uma psicóloga, porque eu só estou falando da minha vida, eu falo, não tem problema. A gente está aqui para essa troca, eu preciso entender o que está acontecendo com você para poder te ajudar na parte de alimentação. E você também, né? Os dias que a pessoa está lá, tipo, morrendo, várias vezes, já cheguei lá pro Júlio e falei, nossa, Júlio, eu tô muito cansado, cara. Aí ele fala, não, vou tirar a mão, ou não, daí que ele faz arrebentar, acho que daí para realmente desestressar. Então essa troca é fundamental, acho que é o principal. Então, pra gente finalizar, foi um bate-papo bem legal. Gostaria que você deixasse assim, uma mensagem pro público que está assistindo você agora. Ai, gente. Júlio, primeiro, agradecer muito você ter me convidado. Fico muito feliz, assim, de saber que, querendo ou não, a gente tem uma história, a gente tem uma troca. Você confia no meu trabalho, eu confio no seu trabalho. Você me ajudou muito e, assim, é uma coisa que eu vou ser grata eternamente. Não vou esquecer. Não desistiu de mim. E acho importante, assim, talvez, eu não digo uma dica, um conselho, eu sei lá, acho que cada um aqui tem sua vida, tem sua rotina, tem sua dificuldade, sua dor. Todo mundo tem sua dor, a gente não pode achar que estamos livres disso. Tem sua dificuldade, sua fraqueza, mas não desista, siga firme. Eu digo, você consegue. Eu digo, muitas coisas que eu achei que eu jamais conquistaria, eu consegui, sabe? E simplesmente por acreditar e fazer. Porque assim, se você não fizer, você não vai saber, você não vai conseguir saber se daria certo ou não. Então é muito mais fácil você, às vezes, não conseguir, mas porque tentou, pelo menos, do que você não deixar, não conseguir conquistar e ficar naquela dúvida. Depois chegar lá com seus 50, 60 anos e falar, nossa, será que se eu tivesse feito daria certo? E às vezes você perdeu a oportunidade. Então a vida é feita de oportunidades. Eu acho que a gente tem que abraçar, confiar, se juntar a pessoas boas que agreguem para você. E acho que é isso. Muito obrigada. Então, obrigado por você ter aceitado o meu convite. Isso aqui é só uma lembrança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver. Nossa. Quem que é essa pessoa aqui? Eu tava brincando antes com o Júlio aqui. Opa, cadê? Aqui? Isso. Eu tava brincando antes com o Júlio, quando eu cheguei, que tinha foto minha aqui atrás. Falei, nossa, quem que é essa pessoa toda arrumada aqui, maquiada? Linda, amei. Vou tomar meu café aqui, ó, com a logo do podcast. Muito lindo. Obrigada, Júlio. Amei. Me chame mais vezes pra gente conversar sobre mais coisas. Com certeza. Você virá mais vezes. Muito obrigada. Gente, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o Fastcast, o lugar dos verdadeiros campeões.